Nossa, quando é que a comida ficou tão cara? Da última vez que eu fui fazer compras no mercado, eu achei que ia ter que deixar um rim com eles. Mas embora o custo dos alimentos tenha aumentado recentemente, alguns itens alimentares como azeite de oliva e açafrão sempre tiveram preços elevados. E as razões são surpreendentes. Portanto, seja você um gastrônomo aventureiro ou um mestre do micro-ondas, se prepara para ficar impressionado com os motivos incríveis pelos quais alguns itens básicos de supermercado custam tanto. Azeite de oliva. Eu aposto que a maioria das mães tem a mesma coisa nos armários. Uma assadeira antiga que já viu dias melhores, uma batedeira de cozinha dos anos 1800 e uma garrafa de azeite de oliva. Agora, não sei ao certo de qual era passada a batedeira ou assadeira vieram, mas posso dizer de onde vem o azeite de oliva. Do supermercado. Tá, o jeito que ele chegou lá, isso é um pouco mais complicado. E vale mesmo a pena gastar dinheiro quando eu posso comprar um galão de óleo de girassol ou de óleo vegetal por uma fração do preço? Bom, para muitas pessoas vale a pena. Afinal, o mercado global de azeite de oliva atingiu astronômicos 12,3 bilhões apenas em 2022 e espera-se que continue crescendo. Mas por que algo aparentemente tão simples é uma mina de ouro tão lucrativa? Para descobrir, a gente vai começar com o básico. O que realmente é o azeite de oliva? Bom, é a gordura extraída de, você adivinhou, azeitonas. Não é só delicioso de comer, mas também pode manter você com uma aparência bonita e tem uma tonelada de benefícios para a saúde. Legal. Agora, nem todas as azeitonas são criadas iguais. Existem mais fatores que afetam a qualidade de uma garrafa de azeite de oliva do que você imagina. Altitude, épocas de colheita e métodos de colheita têm um grande impacto no que vai para a garrafa nas prateleiras do supermercado. Mas a coisa mais importante é o cultivo, isso é, o tipo de azeitona em si, e a forma como os agricultores as criaram ao longo de séculos para produzir o melhor óleo. Então, se as melhores azeitonas fazem o melhor azeite de oliva, onde é que eu posso conseguir as melhores azeitonas? Felizmente, as oliveiras são bem resistentes e vão dar frutos em muitos climas diferentes. Mas assim como eu, elas preferem um pouco de sol do Mediterrâneo. Espanha, Itália e Marrocos são os maiores produtores, com a Espanha cultivando impressionantes 5 vezes mais azeitonas do que o seu segundo maior concorrente. Tá, já entendi. Pego as melhores azeitonas, dou um aperto nelas, $30 a garrafa, pá, fico rico. Calma lá. Você pode saber o que, mas não sabe como e quando. Leva entre 3 a 5 anos para uma nova oliveira realmente produzir azeitonas. Essa brincadeira demora. E quando o fruto finalmente cresce, os agricultores precisam colher na hora certa para render ao máximo. Isso pode variar dependendo da localização, mas geralmente, durante setembro e outubro, as azeitonas acumulam uma grande quantidade de óleo e ficam suculentas e gordas. À medida que o clima esfria e os dias ficam mais curtos ao longo de novembro, o acúmulo de óleo desacelera. A essa altura, as azeitonas estão tão maduras que começam a cair da árvore, mas se atingirem o chão, o óleo nelas começa a se decompor e pode ser arruinado. Portanto, os trabalhadores precisam se apressar e colher o precioso fruto antes que ele caia para evitar desperdiçar o que esperaram com tanta paciência. São necessários aproximadamente cerca de 23 quilos dessas azeitonas super gordas para fazer 3,8 litros de óleo, ou seja, um galão. Essa quantidade absurda são 36 mil azeitonas, e cada árvore só produz entre 15 a 20 quilos de azeitonas em um ano. Então, para ganhar dinheiro, os agricultores precisam de mais do que algumas árvores para realmente produzir algo para vender. Mas quanto mais árvores você tem, mais terra é necessária para cultivá-las. Isso também significa que mais trabalhadores são necessários para ajudar a colher essas azeitonas. Tá sentindo peso na carteira? Mesmo com os melhores colhedores de azeitona do mundo, pode valer a pena considerar chamar os grandes especialistas para ajudar. Hoje em dia, quase toda a colheita de azeitonas é feita de uma das duas maneiras, seja por uma máquina ou à mão, e cada uma tem os seus prós e contras. A colheita mecânica se tornou cada vez mais popular, já que é uma maneira muito mais rápida de obter uma colheita massiva. Grandes máquinas agarram os troncos das oliveiras e as sacodem com força para liberar os frutos. Depois, eles caem em uma espécie de rede, ou um dispositivo especial que os suga. Cara, deve ser legal colocar esses braços de robô enormes nessas árvores, depois deitar embaixo delas e se banquetear com azeitonas. Usando essas máquinas gigantes, apenas um agricultor consegue colher ridículas 141 toneladas de azeitonas todos os dias. Isso é aproximadamente o mesmo peso de uma baleia azul, uma quantidade enorme de azeite.
azeite. Só que tem uma desvantagem. A brincadeira bruta dessas máquinas não é exatamente suave e pode danificar as árvores. Além disso, máquinas agrícolas industriais podem facilmente custar mais de 100 mil dólares. Isso é um custo gigantesco antes mesmo de você ter algum azeite de oliva para vender. Portanto, muitos puristas do azeite de oliva e agricultores em pequena escala preferem manter as coisas um pouco mais antigas. Como, você pergunta? Bom, você e seus amigos colocam uma rede debaixo da árvore e ficam em volta batendo com um grande bastão, claro. Eu sei. Se uma máquina dando uma sacudida pode danificar, bater nela com força não pode ser bom, né? Tá, é que não é pra dar uma surra na pobre da árvore. Ela só vai ser golpeada o suficiente pra soltar os frutos. Só que embora seja mais leve pras árvores, também é mais leve pra produção. A quantidade de azeitonas produzidas pelo trabalho manual é muito menor. Cerca de 208 quilos por dia, que nem chegam a 1/4 de tonelada. Isso é mais de 560 vezes menos azeitonas. Claro que você economizou não gastando uma fortuna em uma grande máquina para fazer o trabalho, mas agora tá preso com a conta salgada para a enorme equipe de batedores de árvores que você contratou. Ufa, toda a azeitona foi colhida e eu tô exausto. Peraí, onde é que você acha que vai? A gente não tá nem perto de terminar. Então primeiro, clica no botão de curtir e se inscreve aí embaixo para ficar atualizado com todos os meus vídeos incríveis. Tá, agora vamos lá que a pausa acabou. De volta ao trabalho. Onde é que a gente tava mesmo? Ah, sim. Assim que todo fruto é colhido, ele é pesado para estabelecer a quantidade, depois lavado para tirar qualquer sujeira ou detrito indesejado. Depois disso, vai direto para um moinho para ser esmagado. Esmagar o fruto quebra os tecidos da planta e libera alguns dos óleos, transformando as azeitonas em uma pasta viscosa homogênea. Ah, parece bem gostoso. O maior produtor de azeite de oliva da Espanha esmaga até 2.200 toneladas de azeitonas todos os dias. E toda a colheita precisa ser processada dentro de 24 horas após o fruto ser trazido, para evitar que a fermentação ou oxidação estrague o sabor final. Pera aí, antes de sair jogando todas as suas azeitonas naquela batedeira velha duvidosa que a sua mãe tem, eu vou pedir para você ficar frio, literalmente. O controle de temperatura é de extrema importância para produzir o melhor azeite de oliva de qualidade. Se as temperaturas ultrapassarem 50 graus, o óleo vai começar a perder todos os benefícios nutricionais. Agora, 50 graus parece muito, eu ia derreter se chegasse perto disso. E os moinhos tradicionais, como a gente acabou de ver, geralmente não tem esse problema. Mas dentro das maiores e mais modernas máquinas industriais, as coisas esquentam bastante. Como resultado, essas máquinas mais novas para manipular azeitonas precisam ser especialmente configuradas para manter as coisas agradavelmente frescas. Por fim, a gente pode começar a extrair o azeite de oliva. Pô, já tô cansado só de pensar. Mas vamos lá que a gente tem um suquinho para fazer. No passado, o método mais popular para extrair o óleo era organizá-lo em camadas assim. Cada uma dessas camadas é preenchida com uma pasta de azeitona e colocada sob muita pressão para espremer o óleo. Mas hoje em dia, a tecnologia nos proporcionou uma solução mais avançada chamada centrifugação. Essas máquinas inteligentes, chamadas centrífugas, conseguem separar partículas em um líquido de acordo com a densidade. Elas giram o líquido super rápido, criando uma enorme quantidade de força gravitacional que faz as partículas de maior densidade, isso é, o nosso óleo, se separarem da água e dos detritos. A centrifugação se tornou preferida, já que produz melhores óleos a um custo menor. É uma situação vantajosa. De todos os 1.700 produtores de azeite de oliva da Espanha, apenas 0,5% ainda usam o antigo sistema de prensagem. Nossa, gente, se atualizem. Finalmente temos o nosso óleo. Agora tudo que resta fazer antes de embalar e enviar é o controle de qualidade. Parece chato, mas é realmente importante para determinar quanto o óleo realmente vale. Já se perguntou qual é a diferença entre azeite de oliva e azeite de oliva extra virgem? Não tem nada a ver com o que eles fizeram depois da formatura. Que mente poluída. É um indicador de certos perfis de sabor e características gustativas do óleo. Extra virgem é o melhor que você pode obter, mas para o óleo ser extra virgem ele tem que ter menos de 1% de acidez. Baixos níveis de acidez indicam que as gorduras do óleo não se quebraram em ácido oleico gorduroso. Ele também retém muito mais antioxidantes, vitaminas e minerais. Tudo isso é um papo de ciência. Basicamente, o azeite extra virgem não só tem um gosto melhor, mas é melhor para você. O azeite virgem é o passo seguinte. É feito da mesma forma que o azeite de oliva extra virgem, exceto que a acidez pode ser de até 2%. Não parece muita coisa, mas quando você pensa que é mais que o dobro do produto de melhor qualidade, é realmente uma grande redução na qualidade dele. Quanto ao seu simples azeite de oliva,
Eu ficaria longe dele se fosse você. Pode até ser um quarto do preço, mas você teria sorte se mesmo um quarto dele fosse realmente uma coisa boa. Duvida? Dá uma olhada no rótulo. Muitas vezes, esses azeites de oliva mais baratos são misturados com óleos mais baratos. Mas afinal, o que são esses óleos mais baratos? E o que torna eles baratos? Vamos pegar o óleo vegetal como exemplo. A maioria dos óleos vegetais baratos que você vê na prateleira são feitos a partir do fruto do óleo de palma. Essas plantas crescem naturalmente em florestas tropicais e são perenes, o que significa que produzem frutos durante todo o ano. Embora uma oliveira produza de 10 a 20% do seu peso em azeite extra virgem, o fruto de palma é cerca de 56% de óleo. Na verdade, 1 hectare de terra poderia produzir 0,3 toneladas de azeite de oliva, mas impressionantes 3,2 toneladas de óleo de palma. Isso é mais de 10 vezes a quantidade. Por causa disso, florestas tropicais naturais e biodiversas estão sendo derrubadas para dar lugar a plantações de óleo de palma mais eficientes em termos de produção, mas muito menos ecologicamente viáveis. Mas isso já é uma outra história. Como você pode ver, apenas em volume o azeite de oliva não é exatamente o produto mais eficiente do mundo, mas isso não significa que não vale a pena o esforço. O azeite de oliva mais caro que você consegue comprar é o Lambda Ultra Premium Extra Virgin Olive Oil. Apenas 500 ml, que é um pouco mais de 2 xícaras, vai te custar surpreendentes $12.800. Minha nossa senhora! Cada garrafa até vem com a sua própria caixa feita à mão, com 2 placas de ouro branco, uma das quais é adornada com o nome do comprador. Supostamente é bem considerado por seus sabores pungentes e frutados, mas eu jamais saberia. Eu não sou um lunático disposto a gastar o preço de um carro numa garrafa de azeite de oliva. Você já experimentou esse azeite absurdamente caro? Me conta nos comentários se vale cada centavo. Eita, que trabalheira! Resumindo rapidinho, o azeite de oliva é tão caro porque fazê-lo é bem complicado. Você precisa comprar a terra, plantar as árvores, esperar que elas deem frutos, esperar de novo pelo momento certo de colher e depois passar por todas as outras etapas para produzir o azeite antes que o fruto estrague. E cara, só de pensar nisso tudo já me dá preguiça. Mas o azeite de oliva não é o alimento mais complicado de produzir. Ah não, você já fez trabalho duro o suficiente hoje. Então pega um lanche e aproveita um descanso bem merecido. Mas se prepara porque algumas dessas comidas que estão por vir fazem a agricultura de azeitonas parecer um passeio no parque. Açafrão. Azeitona que nada. Que tal algo para aqueles que são um pouco mais aventureiros na cozinha? Já ouviu falar de açafrão? É uma especiaria usada em alimentos europeus, sul-asiáticos e do Oriente Médio por causa dos seus sabores doces e florais distintos. Não só é delicioso, mas historicamente foi usado para tratamentos de beleza antigos, tinturas para roupas e até remédio tradicional. Na verdade, o açafrão sempre foi muito cobiçado e por vezes o seu preço por meio quilo disparou por mais de 3 vezes o do ouro. Ainda é extremamente alto hoje, com o melhor açafrão alcançando incríveis $5.000 por meio quilo. Caramba, mas por quê? Bom, colher essa especiaria cara é um processo incrivelmente intensivo. O açafrão é colhido da flor Crocus sativus e é na verdade o estigma, ou o receptor de pólen da flor. Cada flor produz apenas 3 estigmas, então uma vez que eles se foram, já era. Como se isso não bastasse, cada fio é tão excepcionalmente frágil que qualquer máquina os danifica. Os produtores de açafrão têm que arrancar as flores cuidadosamente à mão e depois retirar os estigmas delas. E toda essa colheita tem que ser feita antes de amanhecer, porque os fios são tão delicados que simplesmente serem expostos ao sol é o suficiente para danificá-los. Além disso, um agricultor colhendo açafrão o dia todo raramente coleta mais do que o peso de uma jujuba, e então todos os pequenos fios precisam ser secos. Esse processo varia de país para país, mas pode levar até 10 dias. Isso parece um trabalho exaustivo. E para as 2 ou 3 semanas do ano em que essas plantas florescem. Isso mesmo, a colheita de todo o ano acontece em poucos dias. Levando em conta os custos de mão de obra e as surpreendentes complexidades de produzir essa especiaria, não é surpresa que o açafrão seja a especiaria mais cara do mundo por uma margem colossal. Ainda bem que você só precisa de uma pitadinha para dar sabor à sua comida. Caso contrário, só uma porção de biryanis ia ter que fazer eu vender minha casa. Agora, entusiastas da culinária caseira, antes de vocês ficarem irritados, eu sei que vocês estão pensando: eu tenho açafrão no meu armário e eu paguei bem pouquinho por ele. Claro, mas você tem certeza de
de que o que você tem aí é a coisa em si, quando há poucos produtos disponíveis e os preços continuam subindo, isso abre espaço para falsificações baratas no mercado. Em uma batida em 2019, em uma fábrica em Alicante, na Espanha, autoridades apreenderam uma quantidade impressionante de $900 mil em açafrão falsificado, pronto para ser enviado por toda a Europa. Embora muitos produtos nas prateleiras dos nossos supermercados possam ser rotulados como açafrão, eles podem facilmente ser fios de milho tingidos para parecer açafrão, ou no caso do depósito em Alicante, açafrão de verdade misturado com outras substâncias, como fibras vegetais baratas. Então, como garantir que você está tendo a experiência real? Bom, o preço é um bom ponto de partida. Se um negócio parece bom demais para ser verdade, provavelmente é porque é. Não seja enganado tentando economizar. Em segundo lugar, escolha um vendedor confiável. O Irã produz 90% do açafrão mundial, então não é um mau lugar para começar a procurar. Mas o açafrão iraniano provavelmente não é o melhor. Esse prêmio vai para o açafrão Kashmiri, que é feito de estigmas mais longos. Claro, produtos melhores significam um preço muito mais alto. Então, se você quiser gastar uma fortuna para cozinhar em casa, fica à vontade. Acho que eu vou de teleentrega. Baunilha. Normalmente eu não curto muito o segundo lugar, mas a segunda especiaria mais cara pode ser ainda mais surpreendente que a primeira. O açafrão pode ser algo novo para você, mas você definitivamente já experimentou esse próximo sabor, seja no seu café da manhã, nos seus doces favoritos ou devorando um pote inteiro de sorvete chorando por causa de um ex. Sim, a segunda especiaria mais cara do mundo é a baunilha. Isso mesmo, na sua forma de vagem pura, a também conhecida como sabor sem graça, é vendida por $600 por meio quilo. Não ficou tão sem graça agora, né? Mas espera aí, eu poderia muito bem ir até o mercado e comprar um pote daquela delícia de baunilha por alguns reais. Seguindo essa lógica, mal tem baunilha ali, e na verdade não tem mesmo. Mas calma lá, antes de sair por aí correndo e balançando a sua nota fiscal pedindo reembolso, deixa eu explicar. O aroma de baunilha que você tem nos seus lattes e pudins é na verdade um composto artificial chamado vanilina sintética. Imagina a baunilha que a sua mãe fala que tem na sua casa. Quimicamente, ela é parecida com a verdadeira vanilina encontrada nas vagens de baunilha, mas na realidade é feita de uma molécula semelhante, porém diferente, como o eugenol, que é extraído de especiarias aromáticas como canela, cravo e noz moscada. O eugenol passa por um processo conhecido como isomerização, que rearranja os átomos em algo mais parecido com vanilina orgânica chamada isoeugenol. Em seguida é misturada com um álcali e passa por um processo de oxidação onde se combina com, sim, oxigênio. Isso completa a grande transformação necessária para dar sabor a todos os seus lanches favoritos. Quem diria que tem tanta ciência num simples bolinho? Hoje em dia é muito mais comum produtos com sabor de baunilha conterem essa baunilha falsa do que terem estado na mesma sala que alguma baunilha real. Mas por que isso? Bom, a verdadeira baunilha vem de um tipo específico de orquídea que teve origem na América do Sul e no México, mas é desses lugares que vem a maioria da baunilha do mundo. No final de 1700, uma grande parte do comércio global de baunilha foi transferida para Madagascar. Só que os produtores não contaram com um pequeno problema. As orquídeas só podem ser polinizadas pela abelha mexicana Melipona, e todas elas estavam no México. E sem abelhas não tem vagens. Depois de décadas sem conseguir produzir vagens de baunilha, os fazendeiros tiveram que se ocupar e fazer a polinização eles mesmos. Claro que não foi desse jeito, né? Mas eles descobriram uma maneira menos ridícula de fazer isso. As orquídeas de baunilha têm partes reprodutivas masculinas e femininas. Elas têm as ferramentas, mas precisam de uma ajudinha. Sim, eu também pensei nisso. E é aí que entram os produtores. Eles pegam um palitinho fino e pontudo e levantam a membrana delicada que mantém as partes masculinas e femininas separadas. Em seguida, eles aproximam as duas seções apertando o polegar e o indicador. E, bum, isso poliniza a planta e uma vagem de baunilha começa a se formar quase imediatamente. Tá, eu fiz parecer bem mais fácil do que é de fato. É um trabalho complicado e delicado, e é ainda mais difícil pelo fato de as orquídeas de baunilha florescerem apenas uma manhã por ano. Então, se você decidir ficar na cama por mais uma hora nesse dia, eu tenho más notícias pra você. Você vai precisar de um novo emprego, talvez algum trabalho noturno, ou talvez você seja melhor processando as vagens. O quê? Você achou que simplesmente arrancava esses grãos da flor e comia? Nada disso. 9 meses depois de serem polinizadas, as vagens estão prontas para serem colhidas, mas então elas têm que passar por um longo processo de cura. Primeiro, elas são mergulhadas em água quente antes de serem colocadas em grandes recipientes de suor por entre 36 e 48 horas. É aí que os grãos começam a mudar de verde
verde para marrom. A partir daí, eles alternam entre secar ao sol durante o dia e voltar para o recipiente de suor à noite, fazendo esse processo dentro e fora por entre 5 e 15 dias. E depois disso, passam por outro período mais lento de secagem em ambientes fechados, em uma sala bem ventilada, sobre suportes de secagem especiais. Todo o processo, desde o cultivo e polinização até finalmente ter grãos para exportação, leva cerca de 1 ano. Durante esse tempo, cada 2 a 3 quilos do grão verde se reduz a apenas meio quilo de baunilha processada. Agora eu entendo por que é tão caro. E eu espero que as marcas continuem usando essa baunilha falsa, senão meus banhos de sorvete vão ficar muito caros. Chocolate. Eu admito que eu sou bem beliscador, não consigo passar 45 minutos sem comer alguma coisa, e sou bem viciado em qualquer coisa que tenha amendoim, mas eu nunca dei muita atenção a como o chocolate dos meus doces favoritos é feito. E para minha surpresa, o cacau, a planta de onde vem o chocolate, é incrivelmente difícil de cultivar. Como os frutos de cacau amadurecem em momentos diferentes, os produtores precisam ficar de olho neles o ano todo. Cada fruto contém entre 20 e 50 sementes em uma polpa branca. Esses frutos são cortados das árvores com facões, depois abertos e toda aquela belezinha é retirada. Mas se acalma aí, as sementes de chocolate na sua forma selvagem e sem açúcar são incrivelmente amargas. Antes de se tornarem um chocolate delicioso, precisam ser fermentadas por 6 a 10 dias para destruir a casca ao redor da semente e melhorar o sabor. Em seguida, as sementes são secas por entre 5 e 10 dias antes de serem classificadas e vendidas. Parece bem cansativo, e é mesmo. Leva 1 ano inteiro para uma árvore produzir sementes suficientes para fazer um pouco mais de meio quilo de cacau. Então os produtores precisam de muitas árvores, e isso significa muito trabalho. Você provavelmente está se perguntando como o cacau acabou em um vídeo sobre alimentos caros. As barras de chocolate custam apenas alguns reais. Deixa eu adivinhar, não é chocolate de verdade. Por essa você não esperava. Tá, não é bem isso. Definitivamente é chocolate de verdade. Na verdade, na maior parte do mundo ocidental, o chocolate é bem barato. Infelizmente, não é o caso para os fazendeiros que o cultivam. Mais de 1/3 da produção mundial de cacau vem da Costa do Marfim. Mas olha só, muitos trabalhadores que passam a vida inteira cultivando e processando as sementes nem sabem como é o gosto do chocolate. Barras de chocolate na Costa do Marfim custam cerca de $2,70, o que não é muito pra gente, mas é cerca de 1/3 do salário diário desses trabalhadores. Pra gente poder ter chocolate barato aqui, os produtores no final da cadeia recebem muito menos pelo produto. Isso não significa que você tem que se sentir mal por aproveitar um chocolatinho de vez em quando. Só tenta comprar mais produtos marcados como Fair Trade ou Comércio Justo, que garantem que os produtores recebam um preço mínimo garantido por todo o trabalho árduo deles. E com isso eu tô com fome, então chegamos ao fim do vídeo. E as minhas pobres mãos estão arruinadas por todo esse trabalho. Acho que eu nunca trabalhei tanto num dia da minha vida. Qual dessas colheitas heróicas foi a sua favorita? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.